Agora vamos para o livro de Provérbios, vamos estudá-lo. Provérbios, capítulo de número 2. Capítulo 2, volta novamente o discurso do pai para o filho. Lembrem-se comigo que entre o discurso do pai há um interlúdio no ensino de Salomão e entra a senhora sabedoria. E ela fala então para aquele filho já tendo amadurecido em idade. E agora o discurso da sabedoria é extremamente diferente do discurso dos pais. O pai chama: meu filho, ouça, não deixe a instrução, isso é diadema para a sua cabeça, bênção, colar para o seu pescoço, filho meu, venha, ouça, a sabedoria já grita, versículo 20, capítulo 1. Grita nas ruas, nas praças, dos muros ela clama, e a palavra dela é extremamente direta e dura. Versículo 22, já para o filho maduro: até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento. E então, a senhora sabedoria, em sua pregação, diz: olhem para a minha repreensão, versículo 22, e eu vou derramar sobre vocês o meu espírito de sabedoria, farei vocês conhecer as minhas palavras. Mas, versículo 24, então diz: como eu clamei, vocês recusaram, estendi a mão, e vocês não houve quem atendesse. Vocês, antes de ouvir, rejeitaram o meu conselho, então também vou rir de vocês quando chegar a desgraça e a desventura. Então, o discurso da sabedoria é bem direto, bem claro e também extremamente duro para aqueles que desejam caminhar em insensatez e necessidade, não dando ouvidos à palavra dos pais. Mas há graça no final, quando, versículos 32 e 33 do capítulo 1, encerrando esta primeira parte, diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ou seja, se os filhos ouvirem seus pais, se os filhos atenderem o clamor da senhora sabedoria, então eles vão habitar com segurança, tranquilidade e não devem temer o mal. Por quê? Porque eles estão sendo guardados por Deus, o Senhor da sabedoria. Agora a palavra do Pai retorna. Vejam, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que irei fazer. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conservas o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão,
e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Mais uma vez, notem a palavra do Pai. Ele se dirige ao Filho, e aqui diretamente é a palavra do cabeça, a palavra do pastor desse rebanho, da família. Obviamente, nós sabemos que instrução e palavra vêm do pai e da mãe, mas percebam a responsabilidade que pesa sempre quando nós olhamos na Bíblia para a liderança que Deus conferiu ao pai. Isso é muito importante, a gente precisa notar. Em dias onde a aversão à autoridade é algo tão comum, onde a aversão a qualquer princípio de liderança também é algo tão comum, a palavra chama o filho a entender que a base de uma nação e de uma sociedade se constrói forte quando, a partir do lar, o filho aprende a dar ouvidos ao seu pai. Ele aprende a não deixar de ouvir para a instrução de sua mãe. E a partir daí, então, nós vamos percebendo um jovem crescendo e caminhando em sabedoria e se afastando do caminho da gangue dos insensatos, da gangue dos malfeitores, já alertada pelo pai no capítulo de número 1. Então, vejam só como a continuidade do assunto e o falar a respeito da sabedoria da parte de Salomão prossegue. Versículo 1, capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Vejam as palavras que são utilizadas pelos pais. Filho meu filho, se você aceitar as minhas palavras, ou seja, ouvir e atender. Jesus Cristo certa vez diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem louco que construiu a sua casa sobre areia. Ouvir e atender são dois verbos que precisam caminhar juntos no coração de todo cristão. Oxalá no coração dos filhos. Eles precisam disso. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o quê? Versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. O jovem e o mais jovem sempre acha que sabe tudo. À medida em que nós envelhecemos, nós vamos aprendendo que não sabemos nada da vida, das coisas, os caminhos pelos quais nós andamos e os nossos pais nos advertiram anteriormente, nós tomamos o caminho, por ele nos desviamos e caímos. O que Salomão está querendo mostrar aqui, e esta é uma grande e importante informação, irmãos, quando nós estudamos os escritos do sábio Salomão. Lembrem-se, se você já estudou a vida de Salomão, você sabe como ele começou a reinar, em que contexto. Ele era muito jovem, jovem demais para reinar. E em seu leito o Senhor se revela a ele e diz: Salomão, meu filho, o que você pedir a mim, eu vou dar para você. O que ele pedisse naquele momento, quando o Senhor lhe falou, o Senhor iria lhe dar. Salomão pediu sabedoria. Ele pediu porque ele sabia que o reino era grande, o povo era numeroso, o desafio era tremendo. E a Escritura então diz que o Senhor se agradou tanto do pedido de Salomão, que não somente lhe concedeu a graça de ser o homem mais sábio da terra, com exceção de Jesus, que foi o rei dos reis, obviamente, o Deus que se fez homem, e acrescentou à vida de Salomão tudo aquilo que sobejamente ele experimentou. Só que quem conhece a história de Salomão
sabe que no fim de seus dias ele se esqueceu de tudo o que ouviu de seu pai. Quando Davi estava no leito de morte, já velho, ele chamou Salomão e disse: seja homem. Uma expressão tão curta, mas que estava envolta a tudo isso aqui que Salomão agora está tentando passar para os filhos de Deus. Mas Salomão mesmo assim amou muitas mulheres, ele amou 1000 mulheres. E estas mulheres fizeram com que o seu coração se afastasse do Senhor. Salomão praticou idolatria, que era proibida no reino. Salomão sacrificou filhos aos falsos deuses. Salomão foi à bancarrota. Só que aí, qual a informação importante para a gente entender? Por que depois de tudo que Salomão fez, o povo de Deus do passado ainda deixou ou preservou o livro de Provérbios? Por quê? Salomão escreveu tudo isso, mas Salomão no fim da vida farrapou. Não, não. Eles não somente deixaram Provérbios, como livro de cantares, mas aquele livro que nós estamos estudando domingo à noite, o livro de Eclesiastes. Para mostrar o quê? Que no fim de seus dias, Salomão voltou para o Senhor. As palavras que ele ouviu tornaram o seu coração, o seu ouvido atentou, já idoso, à sabedoria, e ele inclinou o seu coração novamente ao entendimento. Eis a razão por que esses livros estão aqui. Senão eles seriam desprezados. Salomão, o que ele tem a nos ensinar? Salomão não seguiu nada disso. Nós precisamos ter muito cuidado ao fazer qualquer julgamento prévio. Este homem, no final, ele experimentou restauração. É o que você encontra, ou nós vamos achar juntos, quando chegarmos no final do livro de Eclesiastes. Tudo aquilo que ele passa, pessimisticamente, por trás existe a preocupação que ele tem em mostrar que a verdadeira vida, alegria, felicidade está em ouvir a palavra da sabedoria, temer ao Senhor. Por isso ele diz: filho, aceite, esconda com você os meus mandamentos. Para quê? Para fazeres atento à sabedoria e para inclinares o coração ao entendimento. Seu pai já havia escrito de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a palavra. O seu pai já havia escrito: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salomão, então, aqui está instruindo o seu filho no caminho que deve andar, os filhos de Israel. E aí ele continua o versículo 3: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, o que é que vai acontecer? Versículo 5, vamos ler juntos? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Notem a preocupação de Salomão. Eu já disse isso para vocês. Calculando uma festa diária que Salomão promovia no reino de Israel, com um tanto de animais que eram mortos e com tudo que era feito, no mínimo, diariamente, 35 a 40 mil pessoas participavam dessa festa. Comendo, bebendo, se alegrando lá no reino, um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino de felicidade. Salomão escreve Provérbios e diz: olha, nada disso tem valor. Você, meu filho, não deve buscar primeiramente essas coisas. Você deve clamar por inteligência, versículo 3. Deve levantar a sua voz pedindo entendimento. E deve buscar como prata e tesouro valioso e escondido a sabedoria. Lembrem-se, a introdução do livro de Provérbios, o que nos ensina sobre a sabedoria, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber. Os loucos são aqueles que desprezam a sabedoria e o entendimento, o ensino que vem da parte do Senhor. Salomão não quer isso para os seus filhos. Ele diz: se buscares a sabedoria como a prata
e como a tesouros escondidos a procurares. A ideia aqui é daquele homem que está garimpando atrás de um grande tesouro, ele está procurando de todas as formas, ele está investigando, ele está estudando. Isso é o que é de mais importante para ele. Jesus Cristo, depois, mais à frente, vai falar sobre uma parábola que encaixa perfeitamente aqui, da pérola de grande valor, ou do tesouro escondido, que faz com que o homem venda tudo para comprar aquela propriedade onde aquele tesouro muito mais valioso foi achado. Jesus disse que assim deve acontecer conosco o nosso amor pelo reino. Ele deve ser mais precioso e mais valioso do que tudo, se buscarmos a sabedoria, o temor do Senhor. Se fizermos isso, versículo 5 então diz, nós vamos entender o que de fato significa temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Nós vamos entender o significado de acharmos o conhecimento de Deus. Irmãos, não existe não há possibilidade de separarmos o amor que devotamos a Deus dessa busca incessante e inesgotável por sabedoria, para conhecer ao Senhor e temer ao Senhor. Abram comigo em João 14 e vejam que o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou aos discípulos, mais adiante, João 14, versículo de número 21. Jesus está falando aqui a respeito da promessa de que ele iria para o Pai para preparar lugar para os seus discípulos. Ele diz no versículo de número 15, um pouco mais à frente, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E aí ele prossegue e diz, e eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está consolando seus discípulos, falando do que iria acontecer. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Versículo 19. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, aqui está então, versículo 20. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21, vamos ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus Cristo disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não há como separar amor a Deus, devoção amorosa ao Senhor, desta obediência que Ele requer de nós. Qual o princípio, então, para entendermos ou conhecermos a Deus? Clamarmos por sabedoria. Qual a Bíblia vocês acham que Jesus usava no seu tempo? Ele não tinha o Novo Testamento ainda. Ele usava o Antigo Testamento, a palavra que ele mesmo inspirou, sendo ele o legislador. Ele mesmo está aqui retirando da fonte verdadeira da revelação aquilo que Salomão já havia ensinado aos seus filhos tanto tempo atrás. Se você buscar sabedoria como esse tesouro valioso, então você vai entender, você vai compreender o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus envolve temer a Deus. Temer a Deus envolve conhecê-lo.
nós o amamos com um amor cheio de obediência e devoção. Por quê? Porque o temor do Senhor nos leva a este caminho de obediência. Por quê? Voltem para Provérbios capítulo 2. Porque o versículo 6 nos diz que o filho deve clamar por inteligência, levantar a sua voz por entendimento, buscar a sabedoria, porque versículo 6 nos diz: o Senhor é quem dá a sabedoria. Salomão sabe muito bem disso. Salomão pediu sabedoria ao Senhor e recebeu do Senhor. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O movimento moderno evangélico no Brasil é esquizofrênico, porque fica direto pedindo para Deus falar: Senhor, fala para mim. Ele fala, leia os 66 livros da Bíblia. A voz do Senhor, Ele fala. Ele fala e por meio da sua palavra vem a inteligência e o entendimento, porque Ele dá sabedoria. Vamos para a carta de Tiago. A sabedoria então está harmoniosamente na Escritura e nós encontramos esta sabedoria na palavra de Deus, tanto Antigo quanto Novo Testamentos. Vejam só, Tiago capítulo 1, versículo 5 a 8. Eu pergunto, qual a Bíblia que o irmão do Senhor utilizava? Olha só, você vai encontrar aqui Provérbios. Tiago 1, versículos de 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se queremos do Senhor sabedoria, a palavra nos diz, devemos pedir a Deus. Deus é aquele que dá sabedoria, e Tiago, ele ainda aprofunda a questão. Ele dá liberalmente e nada impropera a ninguém. E ele concede sabedoria para aqueles que buscam. Mas nós precisamos pedi-la com fé, em nada duvidando. Aqui temos uma questão importante. A fé é dom de Deus. A fé é um presente de Deus para que nós possamos crer nele e pedir sabedoria. A fé, ela não é um produto natural do homem. A fé aqui implica um conhecimento revelado de Deus que só Ele pode dar. Por isso que a dependência do Senhor, a necessidade do Senhor que nós temos, ela é surpreendentemente desesperadora. Nós precisamos caminhar com esta consciência. Deus não precisa de nós. Nunca precisou. Ele sempre viveu em comunhão harmoniosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns acham que Deus criou o homem porque estava se sentindo sozinho. Não. Criou-o para a sua glória, para refletir a sua imagem e semelhança. Deus não precisa de nós. Nós é quem precisamos desesperadamente dele. Ah, pastor, mas Deus não nos chama à obra, Deus não nos chama ao trabalho, Deus não nos chama ao engajamento. O senhor não prega tanto sobre isso? Claro que prego. Claro que falo, porque a Bíblia me manda dizer, mas antes disso, lembremos, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui, claramente, a revelação bíblica de que nós precisamos pedir a sabedoria ao Senhor, não duvidando em nada, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Lembram de Pedro? Os discípulos estão mais uma vez no mar da Galileia, cenário de muitos acontecimentos revelados nos evangelhos. Anteriormente, Jesus estava descansando na popa do barco e foi acordado porque discípulos, homens de pouca fé, estavam desesperados, o barco estava para afundar. Jesus se levanta
Ele brada e o vento e o mar se acalmam de repente. Os discípulos então ficam atônitos e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Mais à frente, eles estão novamente no mar da Galileia. Jesus Cristo então vem andando por sobre as águas. Eles começaram a ficar apavorados, é um fantasma, porque nenhum homem anda por sobre as águas. Eles não compreendiam ainda em sua totalidade quem era aquele que criou todas as coisas e tem domínio sobre todas as coisas. De repente Pedro disse: não, é Jesus, é o Senhor, e ele pediu para ir até lá. Jesus disse: venha. Pedro então desceu e começou a andar por sobre as águas. De repente ele começou a afundar, e o que revela foi a sua fé que, como aquelas ondas agitadas do mar da Galileia, vacilou, oscilou. Jesus Cristo então tomou pela mão e o resgatou, porque ele clamou por socorro. Assim a nossa caminhada cristã, irmãos, em meio às nossas lutas, em meio aos nossos desafios, em meio às provas da nossa fé, ninguém aqui pode dizer que tem uma fé inabalável a ponto de não sentir oscilações em meio à sua navegação da vida. A gente precisa de Cristo no barco, a gente precisa de Cristo no mar, para nos salvar no momento em que nós mais precisamos. A palavra então vem como esta âncora para nós, como este leme para a nossa alma. Devemos pedir com fé, não duvidando em nada, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E aí versículo 7 e 8, o apóstolo diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, o homem de ânimo dobre é o homem que tem dois ânimos, um ânimo duplo. É a mesma ideia de ser como onda agitada, impelida pelo vento. Ele está com Deus, ele está e depois não está com o Senhor. Não pode ser assim na caminhada com Cristo. Essa passagem, irmãos, percebam, ela tem uma ligação importante com Provérbios 2, porque o moderno movimento evangélico gosta de pegar essa passagem e dizer: está vendo, você não tem fé para decretar que aquela mansão lá da esquina, perto da sua casa, tem que ser sua. Que aqueles carros bonitos, importados, que estão ali naquela loja, você tem que decretar e sair com 5 deles ali. A questão não está ligada a isso. Está em ter fé para pedir sabedoria a Deus, que dá liberalmente àquele que pede, que não impropera ninguém, para que eu e você conheçamos o Senhor, achemos o seu conhecimento, entendamos o seu temor. Voltem comigo para Provérbios, eu não vou terminar o capítulo 2 todo hoje não. Porque versículo 6, repito: o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A minha pergunta é simples: quanto tempo nós estamos gastando em nossa oração diária pedindo a Deus sabedoria? A gente pede a Deus proteção, a gente pede a Deus saúde. Na realidade, eu acho que no topo aí da top 5, né, é saúde que a gente pede. Saúde, 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 saúde. A gente pede o pão de cada dia. A gente pede tantas coisas, irmãos, não há nada de errado em pedi-las. Jesus nos mandou pedir. Mas será que nós estamos pedindo o mais importante, que é a sabedoria? Sabedoria e a inteligência que vem da boca do Senhor. Por isso que muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque não estamos agindo com sabedoria. O entendimento, então, do livro de Provérbios é nos apontar o caminho da sabedoria. A pergunta é simples: nós estamos pedindo a Deus sabedoria, primeiramente? Quero finalizar então com os versículos 7 e 8. Quarta-feira que vem a gente prossegue. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Diz o versículo 7. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo
e conserva o caminho dos seus santos. O caminho da verdadeira sabedoria, que é dada pelo Senhor, associada à inteligência e o entendimento que são dados por Deus para cada ser humano, que deve usar sua inteligência, sua compreensão, a partir do seu conhecimento de Deus, das demais coisas, para a glória dele, é uma bênção, a maior de todas elas. E ele reserva esta sabedoria verdadeira para os retos de coração. Aqui a retidão está ligada àqueles que pediram, àqueles que buscaram, aqueles que viram que só Deus pode dar a sabedoria verdadeira, que o homem não pode alcançar. E eu já fiz essa ponte antes com vocês. Esta sabedoria personificada, poderosa, salvadora, se chama Jesus Cristo. A palavra é dele. Ele nos dá o Espírito para que conheçamos a ele. O conheçamos. Deus, então, é proteção para aqueles que caminham na sinceridade. Ele guarda o caminho do juízo, ou as veredas do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. É importante, irmãos, nós observarmos isto, porque mais adiante o Senhor vai nos lembrar que aqueles que andam por esse caminho, os homens de bem, guardam as veredas da justiça, que os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, desarraigados dela serão os aleivosos. Nós precisamos entender o significado desta proteção, deste cuidado do Senhor, destas veredas pelas quais Ele nos faz caminhar, para que nós enxerguemos algo maior, algo que não se limita às perdas que possamos sofrer aqui nesta terra. Doença e morte são muito conhecidas dos cristãos. Não são perdas se estes habitam seguros, tranquilos e sem temor do mal, porque conheceram a verdadeira sabedoria. Eles compreenderam, de fato, a boa vereda, a justiça, o juízo e a equidade que vem do Senhor. Concluo, lembrando aos irmãos que esta é uma palavra necessária e urgente para a juventude do nosso tempo, para os jovens dos nossos dias. Quantas coisas se tem buscado, quantas veredas a nossa juventude tem trilhado, buscando uma sabedoria que não é a verdadeira. A palavra de Deus, então, de uma forma tão simples, mas poderosa, fala ao coração do filho, ao coração do pai, ao coração da igreja. Devemos aceitar e esconder a palavra, os mandamentos de Deus em nosso coração. Devemos buscar e clamar por esta sabedoria. Devemos orar primeiramente por ela. E sabem por quê? Porque somente assim nós vamos entender o temor do Senhor e achar verdadeiro entendimento. Porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Próxima quarta-feira nós vamos prosseguir, se Ele nos permitir, e vamos continuar caminhando e refletindo e aprendendo mais sobre a preciosa sabedoria de Deus ensinada no livro de Provérbios. Senhor, agradecemos por este momento, a oportunidade que nos dás de estudarmos mais a palavra e conhecermos mais ao Senhor. Concede-nos, ó Deus, esta sabedoria verdadeira que nos traz segurança, tranquilidade, habitação segura junto ao Senhor. Concede, ó Deus, o desejo no coração dos nossos filhos por esta sabedoria, porque ela é mais preciosa do que qualquer tesouro neste mundo. Ela molda, ela forma, ela prepara o jovem para os desafios da vida, fazendo-os distinguir o mal e o bem pela palavra, amarem verdadeiramente ao Senhor, acima de todas as coisas, a se desviarem do mal e sempre caminharem reconhecendo que dependem de Cristo.
Abençoa-nos, ó Senhor, como igreja, e ajuda-nos a buscarmos sempre a palavra da sabedoria, o entendimento e o verdadeiro temor do Senhor, para podermos transmitir uns aos outros esta verdadeira e gloriosa mensagem. Ajuda-nos, ó Senhor, em tempos difíceis, onde a nossa juventude brasileira se afasta cada vez mais dos caminhos do Senhor, a buscarem um estilo de vida simples, piedoso, mas poderoso em Deus, para vencerem todos os desafios que se colocam, que se apresentem à sua frente. Porque em Cristo Jesus, certamente, serão estes jovens mais que vencedores. Eles serão guardados pelo Senhor, que é nosso escudo e fortaleza. Eles conhecerão verdadeiramente a Deus e o servirão para todo sempre. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém.